Olá, crianças, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a nossa lição 6. O título da lição é Super Vitória. Vai ser bem legal. Mas antes vamos orar, vamos falar com Deus? Deus, eu te louvo por esse dia, por esse tempo, pela vida de cada criança, de cada professor que tem dedicado tempo para falar do teu amor para cada um dos pequeninos. Continue conosco durante esse tempo, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Quem lembra da lição anterior que a tia Márcia falou? Alguém lembra o que foi falado? Nós estudamos sobre a morte de Jesus, quem que enterrou, quem que ajudou no sepultamento, como quem carregou o corpo de Jesus. Foi isso que a gente estudou. Lembram sobre isso? Muito bem. No virar teve o sábado, o domingo. No domingo, as mulheres elas haviam comprado uns perfumes, né, para colocar no corpo de Jesus, que era costume da época. Como elas tinham comprado esse perfume, no domingo cedinho elas foram até o túmulo de Jesus. Mas até chegar lá elas foram conversando, né? Um pouco preocupada porque tinha uma pedra no túmulo na entrada. Essa pedra era bem pesada, né? O que elas iam fazer? Tirar aquela pedra para chegar até o corpo de Jesus, para colocar esses perfumes que elas tinham comprado, que eram costume daquela época. Mas para surpresa delas, sabe o que aconteceu? Chegando lá, elas avistaram que tinha acontecido um terremoto. Sim, um terremoto. A pedra que elas estavam preocupadas como remover, ela já não estava mais no túmulo. Ela já tinha rolado, ela já tinha saído da frente do túmulo. E elas olharam aquilo, os guardas desmaiados de um lado, caído ali. Nossa, o que aconteceu? O que aconteceu? E elas ficaram preocupadas, né? Porque Pilatos, ele tinha pagado alguns guardas para ficar ali guardando o corpo de Jesus, com medo de alguém roubar o corpo e dizer que Jesus tivesse ressuscitado, fazendo como se fosse um teatrinho, né? Então eles pagaram os guardas para ver. Mas os guardas estavam desmaiados. Quando elas chegaram próximo do túmulo, elas só ouviram o anjo falar assim: não se assustem, não se assustem. Eu sei o que vocês estão procurando. Ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. Elas ficaram ali, trêmulas, assustadas. E o anjo falou assim: podem ir. Vão falar para os discípulos que Jesus ressuscitou, que ele não está mais aqui. Elas saíram assim, meio assustadas, apavoradas, e foram falar para os discípulos. Mas o que aconteceu? Eles falaram assim: elas devem estar delirando, elas não devem estar muito bem, assim, sabe? Pensando muito bem, muito certo. Aí Pedro falou assim: eu vou até o túmulo. E saiu ali para poder chegar até o túmulo de Jesus. E João também saiu junto ali. João chegou primeiro. Só que João ele não entrou, ele não teve aquela coragem, talvez, de entrar, porque ele não entrou primeiro. Quem entrou foi Pedro, mesmo chegando depois. Pedro chegou, entrou, verificou aqueles lençóis que estavam todos lá, mas o túmulo vazio. Jesus não estava mais lá. Os dois voltaram para casa para poder falar, para poder contar do que eles tinham visto, do que eles tinham visto ali. Jesus não estava. E eles voltaram maravilhados ali pelo caminho. E Maria tinha ficado ali, naquela entrada do túmulo ali, chorando. Alguém roubou o corpo de Jesus. Talvez ela estava pensando assim. Mas para sua surpresa, ela ouve uma voz e vê
com seus olhos. Maria, Jesus chamou ela pelo nome. Jesus apareceu ali e chamou ela pelo nome. E quando ela foi para tocar nele, ele falou assim: não precisa de me tocar, basta você crer. E aí ela ficou muito feliz. Ela ficou feliz demais. E sabe o que aconteceu? Tinham 2 discípulos ali de Jesus andando pelo caminho. Estavam andando. E tinha mais gente ali conversando com eles. Tinha mais uma pessoa ali conversando com eles. E eles conversaram por um bom tempo. Ficaram ali. De repente, eles reconheceram que com quem eles estavam conversando era o mestre, era Jesus. Jesus estava ali. E quando os discípulos reconheceram que era Jesus, o que aconteceu de novo? Desapareceu. Simplesmente ele desapareceu. Mas e os guardas? O que aconteceu com os guardas? Os guardas acordaram, eles estavam desmaiados. De repente eles acordaram e foram falar para os chefes da sinagoga. Ele foi lá falar da maravilha do que tinha acontecido, do terremoto, que Jesus tinha ressuscitado, porque ele não estava mais lá e que houve aquele barulho todo quando Jesus ressuscitou. Mas sabe o que aconteceu? Os chefes ofereceram dinheiro para eles não falarem do que tinha acontecido. Os chefes falaram assim: olha, você vai falar que enquanto vocês estavam dormindo, os discípulos foram lá e roubaram o corpo dele, e aí agora eu tô falando que ele ressuscitou. Mas, pera lá, vamos pensar, né? Quem dorme vê alguma coisa? Quando você tá dormindo, você vê alguém vindo, pegando alguma coisa? Lógico que não. Quem tá desmaiado não vê nada. Tá dormindo, não vê nada. Tá dormindo. Então essa história não deu nada certo. Não conseguiram ofuscar, não conseguiram cobrir o milagre, a ressurreição de Jesus. Jesus, ele está vivo. E qual que é a importância de Jesus ter ressuscitado? Gente, nós temos vida eterna porque Jesus, ele ressuscitou, ele venceu o nosso nosso último inimigo. Ele era a morte. Jesus, ele ressuscitou, ele venceu a morte. Jesus é muito mais do que um super-herói, muito mais. Ele é Deus, ele ressuscitou, ele morreu na cruz e ressuscitou ao 3º dia e ele voltará para nos buscar. Então Jesus, quando ele venceu a morte, quando ele morreu lá na cruz para nos perdoar de todos os pecados, salvar-nos da morte eterna, ele deu vida eterna. Nós somos vitoriosos em Cristo, porque nós também iremos morar um dia com ele no céu, porque os nossos pecados foram perdoados através da morte de Jesus na cruz. E ele venceu. Ele olhou para Satanás e falou assim: eu venci. E você, Satanás, é um derrotado, porque a morte não pôde me deter e eu venci. E os meus filhos também vencerão juntamente comigo. Vamos ler em 1 Coríntios, Novo Testamento, capítulo 15, do versículo 20 até o versículo 26. Vamos lá? Junto comigo, vamos acompanhar a leitura? 1 Coríntios 15, do versículo 20 até o 26. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus e Pai,
quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. E Jesus, ele destruiu a morte. Ele venceu a morte. Por isso, eu e você, que cremos em Jesus como nosso Salvador, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Jesus, ele está vivo. Vamos nos alegrar com isso. E sempre ter o coração agradecido. Que esse é o maior presente que nós recebemos. É a nossa vida eterna. Amém? Vamos então agora relembrar sobre os nossos credos. Aquilo que a gente crê, né? Aquilo que nós estamos aprendendo nessa revista. E na lição de hoje, nós vamos destacar esse credo. Vamos lá? Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. O nosso Jesus, ele ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. Amém? Vamos orar? Falar com Deus para terminar nossa aula e agradecer ao nosso Deus. Pai, obrigado por esse dia, por essa lição, porque o Senhor falou conosco. Eu peço que o Senhor continue falando conosco no decorrer desse dia, dessa semana, Pai. Nós somos muito agradecidos, porque o Senhor nos deu vida eterna com o Senhor, porque o Senhor venceu a morte. Muito obrigada, Jesus. Continue conosco. Amém.